Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do canal Ouro e Prata Brasil. Hoje tem um tema que sempre me intrigou e que faz parte da cultura brasileira. A ideia de que você, sendo funcionário público, especialmente se você tiver um cargo prestigiado, ganhando algo como o teto do funcionalismo público, algo próximo disso, sendo um juiz de destaque, por exemplo, você estaria é, basicamente protegido da inflação, protegido das crises econômicas. E eu quis pôr essa tese a um teste de fogo, colocando esse salário, o salário mínimo e o salário máximo, ou seja, o teto do funcionalismo público, em comparação com a inflação. E nós temos duas maneiras de medir isso. A oficial, que é através do IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo do governo, que é aceito como medida oficial de inflação, e a medida clássica, defendida pelos economistas da escola austríaca, da inflação, como a expansão monetária. E nós vamos então ver como o salário se comporta, o salário mínimo e o máximo se comportam em relação à inflação, vista do ponto de vista oficial e do ponto de vista da escola austríaca, que é, faz bastante sentido matemático. E se você gosta do nosso conteúdo, deixe já o seu like e se inscreva no nosso canal. Então vamos começar pelo cálculo oficial de inflação do governo, que é o IPCA. De 2000, tomando como referência 2000, os preços subiram cerca de 4 vezes até o ano de 2023. Esse é o índice de inflação oficial. Então, se nós quisermos ver quanto que o salário evoluiu ou perdeu poder de compra, nós podemos dividir o salário pelo IPCA. Então, se considerarmos como a referência ao ano 2000, nós tivemos um aumento do poder de compra do salário mínimo em relação ao IPCA, porque o salário aumentou, o índice de preços aumentou, mas o salário aumentou mais rápido. Tanto é que em 2023, o salário mínimo podia comprar 2,5 vezes mais do que no ano 2000, de acordo com o IPCA, tomando essa referência. Mas tomando como referência os economistas da escola austríaca, inclusive o Mises, a inflação não é o aumento de preços em si, não é o aumento do IPCA, por exemplo, e sim, esse aumento é uma consequência de outra coisa mais fundamental, que é o aumento da oferta de moeda. Quer dizer, de acordo com a escola austríaca, quanto mais moeda em circulação, menor o valor de cada unidade. E isso é a verdadeira inflação. Eu vou citar uma coisa muito interessante do Mike Maloney. Ele disse o seguinte: a expansão da oferta de moeda equivale à desvalorização da moeda, e a desvalorização da moeda equivale à inflação dos preços. Assim, uma sociedade que usa moeda fiduciária está condenada à inflação a longo prazo, enquanto uma que usa dinheiro em vez de moeda é completamente imune a ela. Então, sem as intervenções do Banco Central, a política financeira, seria possível controlar a inflação ou extinguir a inflação simplesmente trocando a moeda por dinheiro de verdade,
que é ouro e prata. Então, vamos continuar o raciocínio aqui, fazendo o cálculo do poder de compra em relação à quantidade de moeda em circulação. Aqui, esse gráfico conta uma história bem diferente do IPCA oficial. Por quê? Tomando como referência o ano 2000, existia em 2023 cerca de 20 vezes mais reais na nossa base monetária. Isso quer dizer que, potencialmente, os preços poderiam ter subido 20 vezes de todos os bens e serviços, palpáveis ou não. É claro que isso não aconteceu, porque grande parte desse dinheiro está imobilizado, está em investimentos, ele não está em circulação, mas potencialmente temos 20 vezes mais dinheiro na nossa base monetária. E isso tem consequências para o valor real dos salários. E é isso que vamos ver agora. Agora, vejamos esse interessante gráfico comparando o poder de compra do salário mínimo em relação à base monetária e do salário máximo, ou seja, o teto do funcionalismo público em relação à base monetária. E olha como que esses dois salários evoluíram para baixo ao longo dos anos. Tomando como referência o ano 2000, em 2023, o salário mínimo tinha o poder de compra de apenas 40% do que ele era em 2000. Em 2023, o salário dividido pela base monetária era de apenas 40% do seu valor original. E o salário do teto do funcionalismo público, que é o salário dos ministros do Supremo, tinha sofrido uma queda ainda mais acentuada. Em 2023, ele tinha apenas cerca de 20% do seu poder de compra em relação à base monetária. Ou seja, dividindo o aumento do salário, do teto do funcionalismo público, pelo aumento da base monetária, o aumento foi muito inferior do teto. De modo que o teto valia apenas cerca de 20% do que ele realmente valia no ano 2000. Isso indica que nem mesmo os funcionários mais privilegiados do serviço público brasileiro estão imunes à criação de moeda. Pelo contrário, eles parecem estar ainda mais sujeitos à inflação monetária do que os trabalhadores de salário mínimo. Diante desses dados, desse aumento fabuloso da nossa base monetária, que é muito superior ao aumento dos salários, será que nós devemos nos desesperar, pensar que agora acabou, todo mundo vai acabar na miséria, como os funcionários públicos na Venezuela? Não, porque existem mecanismos de defesa do seu poder de compra, e esse é o papel dos metais preciosos. É um dos principais mecanismos de defesa, porque eles não podem ser criados como a moeda fiduciária. E quem acumula esses metais, quem pode guardá-los em um local seguro, custodiado, está imune a toda essa loucura de impressão monetária. Vamos ver aqui a relação, então, entre a quantidade de ouro disponível no Banco Central e a base monetária, para você ver como potencialmente você pode sair ganhando quando a inflação for tão grande que for necessário restabelecimento do padrão ouro.
esse gráfico é muito revelador. Nós vemos aqui quantos reais existem na nossa base monetária por grama de ouro guardado no Banco Central. Isso quer dizer que houve uma grande evolução do preço do ouro em relação à base monetária. Olha só, se no ano 2001, por exemplo, existiam cerca de 20 mil reais na nossa base monetária por grama de ouro no Banco Central, no ano de 2023 existiam mais de 80 mil reais na nossa base monetária por grama de ouro no Banco Central. Ou seja, se o padrão ouro fosse reinstituído, como é uma previsão bastante razoável, baseada em vários analistas, principalmente com a queda do padrão dólar, cada grama de ouro da nossa base monetária seria vendido por mais de 80 mil reais. E olha que hoje um grama de ouro vale menos de 500 reais. Imagine o potencial ganho daquele que tem metais preciosos sob custódia, quando o padrão ouro for reinstituído, que é uma necessidade lógica com o fim do padrão dólar, que já passou a sua vida útil. Já tem mais de 50 anos e já está em colapso. Então, se você começa a investir em metais preciosos, você tem um potencial de sair do lado ganhador, em vez do lado perdedor, que, como nós vimos nos gráficos anteriores. Porque, infelizmente, os salários não estão acompanhando a expansão monetária. Não mesmo. Mas nós não precisamos ser os que vão sofrer as consequências negativas. Apesar de nós não termos poder nenhum sobre a política monetária, nós podemos nos proteger. E essa é a minha mensagem no nosso canal. Usar metais preciosos como instrumento de defesa do nosso patrimônio, do nosso poder de compra, do nosso suado trabalho. E trazer esperança para as pessoas diante de todas as loucuras da política monetária no Brasil e no mundo. E se você quiser ajudar o nosso canal e ainda participar dessa grande corrida do ouro do século XXI e preservar seu patrimônio, conheça o nosso patrocinador Strategic Wealth Preservation, onde você pode guardar, comprar metais e ainda conseguir o metal físico se você quiser. O link está na descrição do vídeo. Um abraço e até a próxima.